vamos passar um pouco para uma outra experiência bastante interessante, né, do exército chinês, que foi em 79, né, com o Vietnã, né, que é interessante. Por quê? Porque eles, pela primeira vez, claro, né, houve vários discursos, né, os vietnamitas cantaram vitória, né, disseram que expulsaram os chineses, quando, na verdade, também houveram, claro, derrotas em campo, né, mas os chineses eles optaram por fazer um recuo. Como é que você analisa, Paulo, essa incursão chinesa, que eles chamaram na época de expedição punitiva, né, aos vietnamitas? Como é que você viu ali na época? Porque esse foi já o começo, né, que praticamente definiu para o Deng Xiaoping que tipo de modernização que ele faria nas Forças Armadas. Como é que você vê essa campanha, né, da China, dos chineses, lá no Vietnã? Olha, aquela campanha, ela realmente foi uma expedição punitiva. Antes de iniciar a campanha, tá, o Zhou Enlai chegou para o aliás, estou em dúvida se foi o Zhou Enlai, não, foi o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping chegou para o Kissinger e falou claramente: nós não vamos para ocupar território vietnamita. Nós vamos para mostrar que podemos, se quiser, ocupar o território vietnamita e vamos nos retirar. Isso é confirmado pelo Kissinger. Tá? Tem correspondência sobre isso também, e o Em Busca da China Moderna. E os chineses aprenderam várias coisas que eles tinham mudado nesse período, né? Um deles foi o seguinte: na Guerra da Coreia, eles chegaram e utilizaram muito poder de fogo na aproximação das linhas adversárias. E isso foi substituído entre 1952 e 1979, tá, por uma... como é que eu vou te dizer? Por um exagero na precisão de fogo. Ou seja, em vez de volume de fogo, eles passaram a acreditar que o fogo preciso era superior. Isso na infantaria. Ou seja, em lugar de você utilizar um AK-47 e disparar 20 vezes, né, com um SKS você daria um disparo preciso e eliminaria o adversário. Isso foi abandonado. Tá? A artilharia também modificou o papel da artilharia. Tá? Se deu uma maior ênfase ao papel da artilharia no combate. Né? Num primeiro momento, os vietnamitas conseguem superar os chineses. Num segundo momento, até pela força dos números, né, os chineses conseguem superar os vietnamitas. Tá? Mas os chineses reconheceram que era preciso mudar completamente a visão que eles tinham em relação ao poder militar. Sair de um exército popular e partir para um exército mais profissionalizado. Tá? É bom lembrar que o exército que combateu na Coreia era um exército extremamente experiente. Né? É um exército que começa praticamente em 1937, era um exército formado por voluntários, ao contrário do exército de Chiang Kai-shek, tá? E, mais importante do que tudo, era um exército ensinado a respeitar o povo. Você não podia pegar e tirar a mercadoria de alguém, a colheita de alguém, sem pagar, sem entregar uma quantia correspondente ao valor daquela mercadoria que fora requisitada em dinheiro. Ou seja, isso dava confiança ao Exército Popular de Libertação junto ao povo chinês. E essa filosofia continuou ao longo dos anos. Tá? Bom, eu estava voltando aqui para a experiência do Exército Popular de Libertação. Quando o Exército Popular de Libertação entra na Coreia, tá, ele tem uma profunda experiência de combate. É um exército que tem 16 anos de experiência. Tá? E isso é muito importante.
Uma coisa que ninguém leva em conta também na época da Coreia, tá? E que isso foi preservado ao longo dos anos, tá? Era a preocupação de colocar os recrutas com um uniforme adequado ao teatro de combate. Na Coreia, os chineses usavam um casaco acolchoado de pena de ganso, que eu me arrependo até hoje de não ter comprado a primeira vez que eu fui na China, em 1982, né, que permitia ao exército chinês um melhor desempenho em ambiente frio, tá? Em ambiente montanhoso. Ele é leve e extremamente impermeável ao frio. No Vietnã, aconteceu exatamente o contrário. Eles não tinham um uniforme adequado para combater no Vietnã. Quer dizer, eles sofreram muito com o clima do Vietnã, que é um clima parecido com o nosso clima amazônico. É um clima quente, úmido, chuva torrencial, e os equipamentos dele não estavam adequados a esse teatro de operação. Tá? Eu acho que deu para dar uma explicada o porquê no sucesso na Coreia e o porquê no Vietnã eles não tiveram um sucesso similar.